Boa tarde, a paz do Senhor. Como vai você? Mais uma quarta-feira em que nós vamos meditar na palavra do Senhor em nosso devocional semanal. Certamente Deus tem coisas lindas a falar ao nosso coração. Nós estamos vivendo aqui em nossa igreja o nosso mês da família com o tema Aliança. E durante todo o mês de maio também os nossos devocionais serão em meditação na palavra a respeito da mulher no contexto família. E quais são as alianças que ela vive desde o seu nascimento, passando por todas as fases em que nós podemos vivenciar no dia a dia, no nosso decorrer da vida. Certamente o que conversaremos e o que meditaremos será muito pequeno diante da grandeza do assunto. Existem de uma diversidade, uma extensão enorme de entendimentos e de ministrações a respeito do papel da mulher. Não falaremos da mulher no seu papel como uma empregadora, uma empregada, no seu papel profissional, nem no seu papel educacional, no meio da comunidade, mas nós vamos conversar a respeito da mulher na família. Porque é onde começa tudo, não é verdade? Uma mulher que tem sucesso no seu campo profissional, no seu campo, lá no dia a dia, escolar, na sociedade, nos destaques da sociedade, ela começa tendo sucesso dentro da sua casa. E desde muito criança, na nossa infância, nós já precisamos entender essa importância de valorizarmos cada papel e cada momento em que nós vivemos na nossa vida. Eu quero falar hoje com você a respeito do nosso papel como filhas e como irmãs. Nós vamos falar no decorrer do mês a respeito da mulher no papel de mãe, no papel de esposa, no papel de cunhada, no papel de avó, de sogra e de neta. Nós falaremos a respeito de todos esses papéis tão importantes da nossa vida. Queridas, e hoje, começando falando como filha e irmã. O nosso primeiro papel, nossa primeira aliança que nós fazemos na família como filha, não é verdade? Nós podemos ser primogênita, como meu caso, eu sou primogênita, ou não, Podemos nascer na segunda, terceira e assim vai. Mas, ou caçulinha, não é? Mas é o nosso primeiro papel. Nós nascemos sendo filhas. Filhas de pais que um dia se amaram, que um dia desejaram por isso, ou não, Mas o Senhor nos deu vida, então nascemos. E há, na palavra do Senhor, orientações quanto ao nosso papel de filhas e como nós devemos nos portar com relação a isso, desde o nascimento até a velhice. Porque o fato de sermos filhas, se estivermos já casadas, não tira de nós alguns deveres com os nossos pais. Lá em Deuteronômio, a palavra do Senhor, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Nós ouvimos isso na vida toda. Se por acaso você nunca ouviu, eu quero te dizer que faz parte dos 10 mandamentos. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, também em Êxodo capítulo 20, a respeito dos 10 mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel. E este é o 5º mandamento e o primeiro mandamento com promessa. Ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Para quê? Para que tudo nos vá bem sobre a terra. Ele está dizendo a respeito da totalidade da vida e que também os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Eu costumo brincar com os meus filhos, ou brincar quando eu estou dando aula para adolescente, para criança, dizendo: quer viver bastante? Obedeça a pai e mãe, honre pai e mãe. Agora, quer morrer cedo? Viva o contrário disso. Porque é necessário nós honrarmos, é necessário nós termos essa aliança de honra. E jamais essa aliança ela deve ser quebrada. Honrar quer dizer que
perceber, entender o peso de uma pessoa e sua autoridade, o peso dessa autoridade, né? No hebraico é esse significado. No grego significa estimar, fixar valor e cuidar. É mostrar consideração, em especial é perceber, é reconhecer o valor e cuidar dele. Honrar é dar atenção. Honrar é valorizar o pai e mãe. Pai e mãe, eles erram também. Certamente, eles também, nas suas escolhas da vida, por diversas vezes eles erram. Nós erramos como pais, não é verdade? E isso faz parte do ser humano. Mas isso não tira do filho o dever de honrar, da filha de manter essa aliança. Quem sabe você pode estar ouvindo esse áudio ou esse vídeo e dizendo para mim, mas os meus pais não se valorizam, eles não me dão razão para honrar. Os pais não precisam te dar razão para honrar. Quando nós chegarmos a falarmos sobre mães, nós vamos entender que há papéis importantes como pais, como mãe, para se fazer, que a Bíblia nos orienta para que os filhos tenham orgulho de nós. Mas no papel de filho, eu tenho o dever de honrar se os meus pais, mesmo que os meus pais não tenham tido atitudes que de alguma maneira eu queira que gere isso em mim, esse desejo de honrar. É dever do filho mostrar consideração, mostrar atitude de obediência. É atitude da filha mostrar honra aos pais. Mesmo que as escolhas dos pais não sejam conforme o meu querer. Eu tenho a alegria de ser filha de pais que sempre nos ensinaram a honrá-los e que sempre foram bons pais, que deram bons exemplos. Mas nós sabemos que muitas vezes essa não é a realidade. Eu convivo com famílias e convivo com parentes próximos que não têm essa oportunidade de terem pais que servem ao Senhor ou que tiveram atitudes que agradaram. Os meus pais também erraram na vida, tiveram suas atitudes erradas, como eu tenho. Mas o meu dever, o seu dever para honrar a Deus, nós precisamos também honrar os nossos pais. Para se viver muito, o princípio é honrar pai e mãe. Para ir tudo bem na vida, o princípio é honrar pai e mãe. A Bíblia, ela dá conselhos para como vivermos isso, né? Efésios, e a gente precisa ler esse devocional, é um pouquinho mais longo, esse mês vai ser um pouquinho mais longo. Em Efésios, capítulo 6, no versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, e aí vai dando uma orientação para os pais, no versículo 4, né? Que aí a gente vai chegar nessa parte. Mas Efésios, lá no Novo Testamento, continua nos ensinando pela palavra do Senhor que nós devemos honrar pai e mãe para que tudo nos corra bem. Olha só o que diz Colossenses 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Nós não fazemos isso somente porque é bom pra gente. Nós fazemos isso porque nós agradamos ao Senhor em ter essa atitude. Que prazer que temos em agradar os nossos pais terrenos, mas um prazer também de agradarmos os nossos pais, o nosso Pai, né, celestial. Como é necessário que nós tenhamos esse desejo no nosso coração. E como nós fazemos isso? Agradando, obedecendo nossos pais terrenos, que certamente nós também estamos agradando ao Senhor. E Provérbios, um livro que nos dá ensinamentos preciosos, assim como toda a Bíblia, não é verdade? Mas Provérbios, capítulo 1, depois você vai lendo aí com calma na sua casa, você vai pegando aí a palavra, vai lendo o contexto, né? Diz assim, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe.
eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Honre e ouça a instrução do pai e não despreze o ensino da mãe. Quem sabe você me diz assim, mas Luciana, eu já me casei, eu já passei dessa fase, você está falando a respeito disso, isso é para uma criança, jovem, adolescente? Não. E eu já falei isso aqui, retorno a falar que nós, que somos já casados, que já estamos maior de idade, independentes, né? Muitas às vezes nem se casou, mas já é uma pessoa independente, já cuida do seu financeiro, já tem a sua casa, já vive longe dos pais. Não é tirado de nós o dever de honrar. A promessa ainda continua se eu continuar honrando os pais e mãe. Nós precisamos continuar honrando, cuidando, não abandonando, não criticando, não maltratando. Porque o que nós vemos, queridas, que às vezes a gente se casa, né? Agora é o meu marido e eu ignoro o pai e mãe, não vou visitá-los, não dou um telefonema, não pergunto como estão as coisas. E isso faz parte de uma atitude daquele que não honra. O fato de eu me casar e agora estar submissa ao meu esposo e não mais ser submissa aos meus pais, o fato de eu estar independente, cuidando de mim, morando longe, não faz com que eu deixe de honrá-los, de cuidá-los. Eu não vou obedecê-los mais no tratar de pai e filho, né? Porque agora eu sou uma pessoa que estou com autonomia, que estou debaixo de uma alta autoridade, mas eu vou honrá-los, eu vou ouvi-los. Eu posso não aceitar ou não concordar com aquilo que ouço dos meus pais, mas isso não faz com que eu venha tratá-los de qualquer maneira, com falta de educação, com falta de cuidado. A Bíblia ela nos corrige com relação a isso. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Marcos. Olha só, Jesus, ele está nesse texto corrigindo os fariseus que ensinavam o povo de uma forma errada. Aí Marcos capítulo 7, no versículo 11, diz assim, ó, a palavra do Senhor Jesus. Mas se vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou com a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. E fazem muitas coisas como esta. Jesus está dizendo, se vocês estão ensinando aos filhos que ao invés de cuidar deles, vocês pegam a oferta que deveriam ser de cuidado com eles, que seria atenção com eles, e dizem que isso você está entregando a Deus, então você não tem tempo para cuidar dos seus pais, não tem tempo para zelar por eles, você está mentindo, você está anulando a palavra, porque a palavra diz que é para honrar, que é para cuidar, que é para zelar no relacionamento, nessa aliança entre pais e filhos. E se você está fazendo isso, querendo justificar, dizendo que está entregando a Deus o seu tempo, mãe, eu não posso ir na sua casa porque eu estou na igreja. Mãe, eu não posso te ajudar numa situação financeira porque o dinheiro todo eu coloquei na igreja. Você está negando a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que nós não podemos de maneira alguma ignorar. E isso é com a gente, adultos, né? Mulheres, homens adultos. 1 Timóteo 5:8 vai dizendo assim, ó, a palavra do Senhor. O exercício físico desculpa, eu li errado. 5:8, tô lendo o 4. 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, quantos de nós estamos vivendo um processo em que a mágoa, em algum momento da vida, entrou no nosso coração? Nós permitimos que o sol se pôsse sobre a nossa ira e isso se tornou a raiz de amargura. E nós não nos damos com os pais, nós não vamos vê-los, não cuidamos, não zelamos, porque algo aconteceu no decorrer da vida. Ainda há tempo de você ligar para os seus pais, de você vê-los. Nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, né, em que o distanciamento já tem nos deixado com tantas dificuldades, né, com tanta falta de estar perto. Não perca mais seu tempo.
A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, ela some. É de um dia para o outro que nós perdemos quem amamos. E levar a amargura no nosso coração de modo que nós não cuidamos, nós não honramos, isso não está fazendo bem nem para quem precisa ser cuidado e honrado, muito menos para mim e para você, se nós estamos numa atitude como essa. Provérbios capítulo 10, eu já estou encerrando, diz assim, ó, a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 10, 1. Provérbios 10, 1. Filho sábio dá alegria ao pai e filho tolo dá tristeza à mãe. Que nós sejamos sábios e demos alegria aos nossos pais. Alegria de estar com eles, alegria de celebrar a vida com eles, alegria de ouvi-los, né? Quem sabe seus pais já são tão idosos, né? E como às vezes a gente não tem paciência de ouvi-los, de sentar, de ouvir as suas histórias, e o quanto isso faz bem para nós. Provérbios 19, 26, ó, diz assim, ó, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Quantos filhos têm feito isso? Mas o Senhor hoje nos corrige, que nós tenhamos a atitude, né, de não amaldiçoarmos o pai e mãe, de não vivermos uma vida distante, de não vivermos uma vida onde a aliança da honra é preciso nosso dia permanecer diariamente. Honrar é apoiar, não criticar, nutrir profundo sentimento de respeito por aqueles a quem Deus conferiu autoridade. É agradar pai e mãe e agradar a Deus. No seu papel e no meu papel de filha, o nosso dever é honrar. Mas, e no nosso papel de irmã? Não é verdade? Quem sabe, como eu cheguei, eu não tinha irmão nenhum. Fui a primogênita. E aí, depois de 364 dias, chegou, eu falo que é o meu presente de aniversário, meu irmão, né? O pastor Lucas. E o que acontece? O meu primeiro aniversário de 1 aninho, minha mãe estava no hospital com meu irmão. E ela trouxe ele para casa, não é verdade? Depois de 8 anos, chegou a minha irmã, né, a Lidiane, que é uma benção. Os meus irmãos são uma benção na minha vida, né? Eu tive o prazer de crescer com eles e crescer aprendendo deles. Quem sabe, queridos, você também tem esse contexto, né? De ter irmãos que vieram depois de você. Quem sabe você nasceu e você já nasceu com o primeiro papel de filha e também de irmã, né? Porque você já tinha irmãos, já tem irmãos mais velhos. E que alegria poder compartilhar o crescimento, a comunhão entre irmãos. Que alegria poder, depois de crescidos, nós nos lembrarmos das artes, das bagunças que fazíamos, de como foi importante para o nosso crescimento aprender a compartilhar, aprender a sentar, a ouvir, né, os desabafos, as conversas. Mas infelizmente, em realidade muito próxima de nós, e talvez seja a sua realidade, muitos irmãos não se conversam, né? Já brigaram por alguma ocasião. E a Bíblia, irmãos, ela também nos traz instruções a respeito de sermos bons irmãos, de vivermos em comunhão. Sabe o que diz em Hebreus? Olha só, a grandeza da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Diz assim, ó: esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa se esforçar para viver em paz com seus irmãos. Aí quem sabe você fala, mas Luciano, não sou eu, né? É os meus irmãos, nós não nos entendemos, nós somos tão diferentes. Todos os irmãos são muito diferentes, né? Os pais mesmo falam, né? Que, poxa, nasceu tudo daqui, né? Foi criado tudo do mesmo jeito e são tão diferentes. Mas nós temos muito mais parecidos, muito mais coisas que nos igualam do que o que nos difere. É a identidade que nasceram da mesma família, de pais que amam, que cuidam. É o sangue que corre nas nossas veias. E isso nunca vai mudar. Mas também é o respeito uns pelos outros.
Quem sabe se você não tem comunhão com seus irmãos por diversas situações, você precisa procurar até paz com todos. Ah, mas como eu vou agir? Se é difícil chegar, começa-se na oração, colocando diante de Deus. Eu entendo que a oração gera intimidade. Então, a partir do momento que eu começo a orar por alguém, eu estou provocando uma intimidade. E certamente o Senhor, com seu poder transformador, trará ao tempo certo um tempo de reconciliamento, um tempo de tratar. E certamente vocês viverão em paz. Mas nós, principalmente se já servimos ao Senhor, nós não podemos deixar isso passar. Precisamos viver em paz com os nossos irmãos. Quando você vai estudar a respeito dos tipos de amor, o tipo de amor familiar é o storge. E é um amor que ele é gradativo, né? Você dá e você recebe. E você não fica esperando muito em troca, porque você já tem certeza que isso acontece. É o amor entre pai e filho, é o amor entre irmãos. E nós precisamos valorizar esse amor, a família, o cuidado uns com os outros. Essa aliança de irmãos que não pode ser quebrada, que não pode ser levada por situações diversas, por pensamentos que não concordam, mas precisa ser cuidada. Uma aliança que precisa ser tratada. Levítico capítulo 19, versículo 17 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Quem sabe você diz assim. Ah, mas isso está falando de irmão, de igreja. Não, também está falando. Mas os nossos primeiros irmãos são os nossos irmãos carnais. Não guardem ódio contra o seu irmão. Permita-se ser curado com relação a qualquer situação. E se não há situações difíceis entre você e seus irmãos, cuide disso, para que isso seja sempre. Respeite, né? Cuide, zele por essa amizade, por esse companheirismo, por essa comunhão, porque, queridos, não tem nada que se compare ao amor de irmão. 1 Pedro 4:8 diz assim, ó: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se você amar e amar muito, os erros serão muito pequenos diante disso. Ai, que você não tem noção da traição. Queridos, a maior traição foi Jesus que levou, e ele nos perdoou porque ele nos ama. E certamente nós podemos perdoar os nossos irmãos, nós podemos conviver bem com eles, sentar, né? Renovar a aliança, pegar o telefone agora. Quem sabe seu irmão faz tanto tempo que você não fale com ele ou com ela. Ligue para ela, para ele, converse, pergunte se tá tudo bem, se a sua família tá bem. Libere perdão, receba perdão, permita que o Espírito Santo trabalhe nessa área. A mulher e seus papéis e as suas alianças. Nós vivemos hoje, aprendemos, estamos encerrando, que o nosso papel de filhas, que é honrar pai e mãe, e o nosso papel de irmãos, que é manter a paz, a comunhão, amar acima de qualquer erro, de qualquer constrangimento, de qualquer situação. Eu li uma frase que diz assim: o amor de irmão é feito de cuidar de... Não, eu vou ler de novo. O amor de irmão é feito de lindas memórias da infância, mas também de um forte apego que se estende pela vida toda. E é mesmo. Gente, é muito bom. Que o Senhor lhe dê a graça, o entendimento e também o convencimento de que é necessário que nós tenhamos certamente um tempo agradável com os nossos irmãos, que nós tenhamos esse desejo de viver em paz, com alianças renovadas, com alianças restauradas, com alianças permanentes e duradouras por toda a vida. Eu gosto muito de uma música do Paulo César Baruch, que eu não sei se a música é dele como autor, mas ele canta essa música, que nós devemos levar flores enquanto há vida. Então, quanto à vida, dê flores, dê abraços, dê corações, dê amor, porque depois, na eternidade,
Quando um de nós formos, não será possível. Olha, Lamentações 3, para você que, quem sabe, só tem lembranças nesse momento, que vem à sua memória, é só lembranças ruins com relação aos seus relacionamentos com pais e irmãos, diz assim, 3, no versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Traga à sua memória momentos bons, de relacionamentos. O Senhor traz agora sobre você. Eu determino assim, que o Senhor, ele faz com que você se lembre agora de momentos saudáveis com seus pais, momentos saudáveis com seus irmãos, e que você tenha o prazer de ir, de celebrar isso, de abraçá-los. Tá tudo bem? Liga, fala oi, né? Eu sempre tô mandando mensagem com os meus irmãos. Se eu percebo qualquer coisa, eu não preciso perceber nada, mas principalmente se eu perceber. Tá tudo bem? E aí? Tá tudo bem? Como você tá? Olhei essa foto, não achei legal, te vi de um jeito, não achei legal. Você tá bem? Né? E eles a mesma coisa. Tá tudo bem, Lu? É essa alegria. Traga à memória esses momentos bons e faça isso. A mesma coisa com os pais. Não deixe de falar com eles, de cuidar, de zelar, de honrá-los, porque isso é mandamento do Senhor e certamente nós alcançaremos as suas promessas. Queridas, que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nós voltamos falando a respeito... Deixa eu ver onde eu pus o meu papel. Aqui, meu papel. Nós vamos falar sobre esposa e mãe. Porque depois que nós nos tornamos filhas, irmã, certamente nós nos tornaremos esposa ou não. Podemos ficar solteiras. E mães. Então, te aguardo até na próxima semana. Que o Espírito Santo fale ao seu coração de maneira transformadora. Que haja quebrantamento em nós. Posso orar com você? Pai, em nome de Jesus, queremos nessa tarde pedir perdão, Senhor, se por um acaso nós não estamos tendo atitudes de perdoadoras, de honrar pai e mãe e cuidarmos e zelarmos pela comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite, nessa tarde, preparando o ambiente para a reconciliação, preparando o ambiente para conversas, para comunhão. Que o Senhor venha restaurar a família, Senhor, que talvez por dificuldades de entendimento, por brigas, Senhor, perdeu um longo tempo, estão distanciados, Senhor, há muito mais tempo que uma pandemia. Porque, Senhor, não há comunhão, não há entendimento. Senhor, nós quebramos agora toda a maldição lançada sobre essa mulher que está ouvindo esse áudio, ou que vai assistir esse vídeo, Pai, lançada de maneira que ela não tenha comunhão com a sua família, com seus pais e com seus irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com ação, que haja testemunhos, porque houve reconciliamento, Senhor. Houve, Senhor Jesus, comunhão, que o Senhor estabeleceu nessa casa, que haja atitude de perdão, que haja atitude de, Senhor, liberar perdão e pedir perdão, que haja atitude de amizade. Nós repreendemos toda a inimizade. Nós repreendemos toda a artimanha de Satanás, Senhor, que traz, Senhor, sobre essa casa, sobre essa mulher, Senhor. Pai querido, a vontade de se distanciar de toda a sua família. Que haja, Senhor, aconchego, amor, conquista, Senhor, de um processo, de um tempo de restauração. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas mulheres para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, esse áudio e certamente muitas mulheres serão abençoadas como eu e você. Um abraço, te amo em Cristo.